A relação das pessoas com a mentira e a verdade é extremamente ambivalente. Como regra geral, todos dizemos, ou pelo menos acreditamos, preferir a verdade. Mas quando a verdade que ouvimos ou compartilhamos é dolorosa, ou até complicada, pode gerar um grande conflito psicológico. Nem sempre mentimos para obter uma vantagem. Por vezes, mentimos para criar uma identidade. Mas por que é que isto acontece? Porque preferimos a doce mentira à dura verdade. O meu nome é Liliana Rocha, sou psicóloga clínica e hoje vamos entender melhor a mentira e quais as características que um mentiroso compulsivo possa ter. Vamos refletir juntos? Diz uma lenda que, um dia, a verdade e a mentira cruzaram-se. Bom dia, disse a mentira. Está um dia lindo. Está mesmo, disse a verdade. Ainda mais lindo está o lago, disse a mentira. Então a verdade olhou para o lago e viu que a mentira estava a dizer a verdade e concordou. A mentira correu em direção à água e disse: "A água está ótima, vamos nadar." A verdade colocou os dedos na água e realmente até estava do seu agrado. Assim, confiou na mentira. Ambas tiraram as roupas e nadaram tranquilas. Um segundo depois, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e foi embora. A verdade, incapaz de se vestir com as roupas da mentira, começou a andar nua e todos ficaram horrorizados ao vê-la. É por isso que ainda hoje as pessoas preferem aceitar a mentira disfarçada de verdade e não a verdade nua e crua, capaz de chocar muito mais. Lendas como esta acabam por criar belas histórias que ilustram a realidade psicológica das nossas vidas. E, se formos a observar, vivemos numa época social de mitomania em que as mentiras não são apenas individuais, com vista a ser algo que não se é, para abafar vazios ou saírem de uma situação constrangedora. Banalizou-se a mentira porque, na prática, deixou de existir uma punição e passou a existir uma aceitação daquela fantasia que está a ser vendida. Começamos a perceber que o benefício psicossocial da mentira costuma ter assim um efeito mais imediato do que o da verdade. Também porque a verdade não está isenta de riscos. Muitas vezes, com o objetivo de proteger a nossa integridade ou a integridade alheia, ou até de tirarmos proveito, tendemos a cair na tentação e recorremos à mentira. Não só mentimos, como mentimos muito, em temas importantes e até em coisas pequenas. É muito fácil fazer isso do que dar explicações e lidar com a crueza da verdade nua. Não temos uma posição clara a respeito da mentira e da verdade, porque temos dificuldade em refletir sobre isso de maneira adequada. Como consequência, intoxicamos-nos de pequenas e grandes mentiras que se vão entrelaçando num tecido do qual depois fica difícil de escapar. No entanto, essas mentiras que parecem inocentes escondem um grande perigo. Ela gera um benefício espontâneo e desta forma o comportamento é reforçado, entrando assim no ciclo da mentira. Mas afinal, quando é que a mentira se torna patológica e passamos a ser um mentiroso profissional? Quando mentir se torna um comportamento habitual e que não pode ser evitado, pode ter consequências graves e transforma-se então assim num distúrbio psicológico conhecido como mitomania ou mentiroso compulsivo. Toda a mania esconde um adoecimento das emoções e dos afetos e na mitomania isso está bem presente. Nestes casos, mentir torna-se patológico, ficando preso a um comportamento viciante que dificulta a saída do círculo das mentiras e em que é permanentemente reforçado. Aos poucos, as mentiras são usadas para evitar chatices, censuras e mascarar a realidade. A mentira oferece então assim um disfarce fictício. Mente-se não necessariamente para obter vantagem, mas para criar uma identidade que a pessoa não tem. Pequenas mentiras para preencher um vazio tão grande sentido pelaquela pessoa que mente ou para criar uma identidade de aprovação para poder ser alguém perante os outros. Criam então uma realidade paralela com o intuito de não ser julgado e de que a realidade que se está a inventar dê sustentação para a autoestima do mentiroso.
Se tivéssemos que traçar o perfil psicológico de um mentiroso compulsivo, poderíamos analisar que os conceitos de autoestima e autorrespeito são quase que inexistentes. Como tendem a sentir-se pouco valorizados pelo que são, criam a sua realidade na mentira, onde supostamente podem aparentar, ter ou ser. Criam e reforçam uma espécie de automarketing com base numa idealização agradável para si próprios e naquilo que consideram ser agradável também para os outros. As pessoas mentem sobre o que são, sobre as suas posses, profissão, a sua formação e assim montam uma persona. Neste caso, mentem não para obter vantagens, mas para obter aprovação. Mas no ato de mentir, também podemos observar o contrário, em que se mente para obter vantagens. Podemos observar essa tendência, por exemplo, em campanhas eleitorais, influencers ou em pessoas a quem a sociedade coloca alguma importância ao mediatismo. Nestes casos são prometidas ideias, muitas das vezes irreais, mas que de alguma forma tocam nas necessidades e fantasias de quem as ouve, aceitando essa mentira em algo possível de vir a transformar-se em verdade. Portanto, mentir é inventar uma realidade e esconder alguns problemas, pois a realidade inventada é mais interessante, mais marcante. Assim, ela torna-se num comportamento compulsivo que ajuda a esconder os verdadeiros problemas. Por isso, optar pela mentira é, por via de regra, um sintoma de desconfiança na capacidade própria ou alheia para lidar com os problemas. Em outros momentos, escolher a falsidade significa comportar-se como uma pessoa sem escrúpulos que deseja obter um ganho com determinada situação. Por mais piedosa que seja uma mentira, não deixa de constituir um obstáculo para a confiança, não esquecendo que uma mentira é suficiente para que a suspeita desperte a dúvida de centenas de verdades, fazendo-nos questionar, inclusive, as experiências que acreditávamos ter como as mais verdadeiras. Em qualquer dos casos, aprender a lidar com a verdade continua a ser uma questão em aberto na nossa sociedade, a qual equilibra uma balança que devia pesar mais para a verdade e para a honestidade. Se este vídeo lhe gerou interesse, diga-me a verdade, dando o like neste vídeo e subscrevendo o canal para que possa receber mais vídeos e podermos refletir sobre muitas outras temáticas tão presentes na nossa sociedade. Vamos crescer juntos? Quando consigo. Até já.